pessoas me perguntaram o que é a semana de 8 dias. Como assim semana de 8 dias? É alguma bruxaria, alguma coisa? Não, é só planejamento. Você não vai precisar fazer nada mais do que você já faz, apenas se organizar e sim, você consegue liberar na sua agenda um espaço correspondente a um dia produtivo de trabalho, tendo em média o trabalho nacional, o trabalho brasileiro. Então vamos lá, para você ter noção, um brasileiro é 4 vezes menos produtivo do que um americano. Ou seja, o que um americano faz em 15 minutos, o brasileiro leva 1 hora para fazer esse mesmo trabalho. E quais são os motivos que levam a acontecer isso? Alguns deles estão distração, falta de conhecimento, falta de automatização de processos. No final das contas, é a falta de esclarecimento, de inteligência e de aperfeiçoamento na área que você gostaria de estar trabalhando. Então, nós temos um americano trabalhando 15 minutos, o brasileiro vai realizar o mesmo processo em 1 hora. Então, se a gente for determinar isso para o padrão de eficiência normal, o brasileiro, por dia, de um horário de 8 horas, ele trabalha apenas 5,2 horas, ou seja, 5 horas e 12 minutos é o tempo eficiente do trabalhador brasileiro de alta performance, ou seja, a média de alta performance é que de 8 horas do expediente, 5,2 horas seja de fato trabalho. As demais horas, né, os demais momentos, eles acabam perdendo em distrações, em falta de processo, falta de organização e por aí vai. Agora, se comparado ainda com o americano, os 5 horas, nossa, não dá praticamente 1 hora e meia de trabalho americano. Então, para vocês verem, no final do dia, um americano praticamente em 1 dia e meio, ele trabalha o mesmo que uma semana inteira do Brasil. Então a gente reclama falando assim, poxa, o salário americano ele é muito maior do que o salário brasileiro. Mas isso tem a ver, está intrinsecamente ligado com a produtividade, ou seja, com o quanto você produz. Todo mundo que é registrado, e mesmo as pessoas que não são, eles acabam sendo você recebe de volta aquilo que você produz, ou seja, você acaba sendo pago pelo tanto que produz. Por exemplo, não tem como um faxineiro, nada contra, todo o trabalho é digno, mas não tem como um faxineiro ter o salário de um grande empresário, porque esse empresário ele cuida de mais um monte de faxineiros, ou seja, ele tem uma produtividade maior e ele acaba sendo remunerado de forma maior porque ele produz mais. Você pode ver isso principalmente nos jogadores de futebol. Aquele jogador de futebol que produz mais, que tem mais visibilidade, ele é melhor pago, ou seja, ele acaba sendo pago de forma melhor porque ele tem mais produtividade, né? Se a gente comparar o Neymar com outro jogador, o Neymar, ele não é questão de fazer gol, de jogar bem ou não, mas é que ele produz muita mídia, ele atrai muito olhar, ele tem uma audiência gigantesca e isso faz com que a produtividade dele seja maior do que as dos outros quando comparado à audiência. Então, é lógico que ele vai ser melhor remunerado. Então, começando aqui de forma rápida, vocês sabem que a live de segunda é algo rápido, uma informação rapidinho para que a gente consiga ter um direcionamento na semana. Então, vamos lá que eu separei alguns detalhes para que você tenha uma semana de 8 dias. E é isso mesmo, uma semana de 8 dias. Então, qual que é o nosso objetivo? Dentro da nossa semana, nós vamos conseguir gerar um tempo para que nos sobre 5,2 horas, ou seja, 1 hora e alguns minutinhos por dia. Se você conseguir durante a semana, de segunda a sexta-feira, liberar 1 hora a mais para estudar, para trabalhar ou para fazer o que quiser, é a mesma coisa que se você tivesse mais um dia da semana. Então, para você que está num projeto, estudando, o que seja, é como se você tivesse mais um dia na semana para estar realizando aquele momento especial, aquele projeto especial. Então, o primeiro passo seria acordar mais cedo. Nem todo mundo consegue, ainda que seja parte da imaturidade de alguns, mas nem todo mundo consegue. Então, seria interessante que você conseguisse
uma hora mais cedo, que você conseguir acordar para que você tenha uma hora a mais disponível por dia para conseguir ler, estudar ou realizar qualquer outra atividade, é a mesma coisa que se você tivesse acrescentado um dia a mais de produtividade no seu dia, né? Segundo ponto, para quem não consegue acordar cedo, então nós temos um detalhe que é especialmente importante, que é dormir bem. Então, se você não consegue acordar cedo, é interessante que você tenha uma boa noite de sono para que você consiga manter essa produtividade durante o dia e aquele trabalho que demoraria mais tempo, você consiga realizar em menos tempo, para que você consiga aí sim gerar aquele um dia a mais na semana de produtividade, que corresponde a 5 horas, a produtividade média do trabalhador brasileiro. É importante, um outro passo, que você descubra qual horário você é mais produtivo. Existem pessoas, eu sou esse tipo de pessoa do primeiro exemplo, que sou mais produtivo na parte da manhã. Então eu consigo desenvolver tarefas mais fáceis, eu tenho facilidade para levantar mais cedo e eu consigo ser mais produtivo na parte da manhã. Meu pior horário de produtividade é durante a tarde. E à noite eu ainda sou um pouco mais produtivo do que na parte da tarde. Neste momento eu sou muito mais produtivo do que na parte da tarde. A parte da tarde, para mim, é um horário que eu não desenvolvo bem. Já existem pessoas que, ao contrário, que na parte da manhã não consegue fazer nada e a parte da noite ou a parte da tarde consegue. E assim sucessivamente. Tem gente que é melhor de noite e tem gente que é melhor de madrugada. Então você vai precisar identificar qual que é o teu melhor horário de produção, onde você é mais produtivo. Por quê? Sabendo qual é o teu melhor horário de produção, você vai saber aonde você está colocando o seu tempo. Ou seja, você vai conseguir entender que ações difíceis ou tarefas difíceis que exigem mais concentração, é importante jogar no horário que você é mais produtivo. Dessa forma, você vai conseguir realizar atividades de forma mais rápida, gerando aquele espaço de tempo de 1 hora por dia que a gente precisa para gerar esse outro dia de produtividade, que nós precisamos de 5 horas a mais na semana. E lógico, nós não vamos conseguir alterar o padrão cronológico do mundo, né? A gente não consegue, com uma lei, determinar um dia de 30 horas e nenhum milagre aconteça, a não ser que Deus queira, mas até então, desde o começo da humanidade, ele não quis, e esse é o nosso padrão de tempo cronos, então a gente não consegue mudar. Então é importante que a gente tenha estratégia para que nós possamos alterar o nosso método de operação para que a gente consiga gerar esse dia. Primeiro, faça o que é mais difícil primeiro. Então, se você vai começar a trabalhar de manhã e teu horário produtivo é de manhã, faça o que tem de ser feito na parte da manhã o mais rápido possível. Segundo, a regra dos 2 minutos. Você conhece qual que é a regra dos 2 minutos? A regra dos 2 minutos é muito legal porque se alguma tarefa depende de até 2 minutos para ser realizada, você deve realizá-la automaticamente. Ou seja, lembra daquele telefonema, daquele e-mail que você ia mandar, de uma anotação que você ia fazer, de algo importante que você ia fazer que ia demorar só apenas 2 minutos ou até 2 minutos? É importante que você faça na hora, porque se você não fizer na hora, você vai postergar isso, que era um probleminha pequeno, vai virar um problema ainda maior, e assim você não vai conseguir fazer. Então, lembrou que precisa fazer um telefonema para um cliente, para um fornecedor? É na hora. Lembrou? Para o que está fazendo, liga na hora e vai realizar esse telefonema. Dessa forma, você não vai transformar pequenos probleminhas em problemões grandes. Por exemplo, eu acho que muita gente aqui já passou pelo problema de eu vou ligar para um fornecedor, agora não, depois mais tarde eu ligo. Aí passa o dia, não ligou. Aí quando vai lembrar, está no meio de uma atividade, fala, não, depois que eu terminar eu vou ligar. E acaba não ligando. E isso vai se transformando até o momento que você nunca mais liga para a pessoa. Então, se você tiver qualquer atividade na qual você consiga realizar em até 2 minutos, faça na hora, não deixe para depois. Comece uma coisa de cada vez, ou seja, não adianta nada você querer ser mais produtivo para gerar aquela 1 hora a mais por dia e ali acrescentar 5 horas na tua semana, que corresponde a um dia de trabalho produtivo de eficiência na média nacional.
e isso das pessoas de alta performance. Então, o brasileiro tem, num período de 8 horas, 5,2 horas de eficiência produtiva. As demais horas, dentro do padrão de 8 horas, é perdido por distrações, por falta de processo e por aí vai. Então, realize uma coisa de cada vez. Não adianta nada você ser multitarefa e não conseguir realizar as coisas de uma vez. Principalmente os homens. Os homens, nós não conseguimos, igual as mulheres, realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, com eficiência. Podemos tentar? Podemos. Vamos conseguir? Talvez não de forma eficiente. Então é importante que você não acumule tarefas e quando for realizar, realize uma de cada vez. Outra coisa muito importante para que você consiga ser produtivo durante o seu dia é criar um tempo para você. Não adianta trabalhar das 7 horas da manhã às 11 horas da noite, que nem um louco, aquela loucura toda, se você não tiver um tempo para você realizar o que você quer. Eu gosto de buscar a palavra de Deus nesse momento que eu estou parado, eu gosto de ir na academia, eu gosto de dar uma volta, eu gosto de assistir a televisão, jogar videogame, seja lá o que for. Então, nessa 1 hora, você pode planejar uma atividade sua, uma leitura, do jeito que você quiser, aquele hobby que te agrada durante essa 1 hora. Então, é importante que você, durante a semana, planeje tempo para você também. Outra coisa, pense nas suas escolhas. O que isso quer dizer? Não aceite qualquer tipo de trabalho. Então, você tem uma vida na igreja, você tem uma vida no trabalho, você tem uma vida com alguns colegas num clube, você participa, de repente, de uma associação, igual eu participo do Rotary. Então, vamos supor, não queira abraçar todas as tarefas. Então, alguém da igreja vai lá e te pede para fazer uma coisa, você fala assim. Alguém do teu trabalho pede outra coisa, você fala assim. Teu parente, um familiar te liga te pedindo alguma coisa, você fala assim. O pessoal da tua associação, lá de onde você doa o seu tempo para ajudar a comunidade, te pede mais um monte de coisa, você fala assim. Então, o que vai acontecer? Vai criar uma demanda enorme e você não vai conseguir ter tempo para fazer suas próprias coisas. Então, pense bem se aquela atividade que você for aceitar é de fato importante para você e é de fato algo que você consiga realizar de forma plena e rápida, para que você consiga devolver um bom trabalho para quem solicitou para você. Então, é importante que você tenha cuidado na hora de dizer sim. Aprenda a falar não. Até uma das técnicas de produtividade é aprender a falar não e delegar aquilo que não é interessante que você faça ou que não está colaborando para o seu objetivo. Então, se existe alguma tarefa, você vai acabar delegando e a gente vai falar sobre esse tema numa outra live. Mas é muito interessante que você saiba falar não para todo tipo e qualquer tipo de tarefa, ou que consiga delegar essa tarefa para outras pessoas. Outra coisa muito interessante, você já ouviu falar da técnica Pomodoro? É igual o molho Pomodoro, se escreve da mesma forma. Então, essa técnica consiste na seguinte forma: você vai dividir o seu tempo de trabalho de 25 em 25 minutos. Na verdade, de meia em meia hora. 25 minutos você vai trabalhar sem distrações, ou seja, agora eu preciso escrever um projeto. Você vai sentar na frente do computador, vai escrever esse projeto sem parar, e ao final dos 25 minutos, naqueles 5 minutos, você vai parar e fazer qualquer outra coisa. Então, você vai poder olhar no celular para ver se tem uma mensagem, vai poder checar o e-mail, vai poder ligar para alguém, enfim. Então, você tem 5 minutos. Terminou 5 minutos, voltou para mais uma sequência de trabalho de 25 minutos, sem interrupção, ou seja, sem a levantada para ir tomar água, sem levantar para ir ao banheiro. Então, você tem uns 5 minutos para tomar água, para ir ao banheiro, e não pode sair desse foco. Você vai ter que estar 100% focado nesses 25 minutos. Após 4 séries, ou seja, meia hora, né? Você trabalhou 25, descansou 5. Mais outra meia hora. Trabalhou 25, descansou 5. Outra meia hora. Trabalhou 25, descansou 5. Ao final deste 25 do quarto período, então, ou seja, depois de 2 horas, aí você vai tirar um descanso maior, de meia hora. Aí nessa meia hora você vai poder fazer o que quiser. Então, olha só, quando você dividir esse teu trabalho de 25 minutos em 25 minutos sem interrupção, você vai melhorar
eu posso te garantir aqui, em 100% a tua produtividade, ou seja, coisas que você demoraria 2 dias para fazer, você vai realizar em 1 dia. Coisas que demorariam 2 horas para fazer, você vai realizar em 1 hora. Essa é a técnica Pomodoro. Quando vocês quiserem, a gente faz uma outra live falando só dela, porque aí ela tem outras aplicabilidades também e alguns hackzinhos que são interessantes a gente conhecer. Aqui eu estou passando só por cima para que você conheça um pouco. Falando dessa técnica, então, aqueles 5 minutos, você deve repensar o uso do celular. Por que eu falo isso? Se você não trabalha com rede social ou é algum influencer, alguma coisa assim, com certeza você não precisa estar com o seu celular ligado 100% do tempo. O que eu falo assim, ligado é com a tela ativa e você olhando ali, passando o feed do Instagram, do Facebook ou de qualquer outra rede social, que vai acabar te consumindo tempo. Se você não sabe, dentro da questão do micro-resultados, para quem quer ler mais e tem essa meta agora para o ano que vem, não, eu quero ler mais livros. Quantos livros vocês acham que são necessários? Ou melhor, que você conseguiria ler se você lesse só 5 páginas por dia? Livro comum, tá? Não precisa ser dos grossos, não. Aquele livro tradicional de 200 páginas, 175 páginas, que é o tradicional de todo mundo. Quantas páginas por dia? Escreve aí no comentário para mim. Quantas páginas por dia você acha que você conseguiria ler para que você conseguisse ler mais de 10 livros por ano? Quantas páginas por dia você acha que é necessário? Ou ainda, se você ler 5 páginas por dia, quantos livros por ano você acha que consegue ler? Escreve no comentário aí que eu quero ver. Bom, vamos lá. Se você tiver a disciplina de ler apenas 5 páginas por dia, ou seja, 5 páginas por dia, 10 minutinhos no máximo, se a sua leitura for um pouco devagar, você vai conseguir. Olha lá, o Ender escreveu 12, Renato Egeia, grande amigo, escreveu 15, e é por aí mesmo. Então, dependendo do tamanho do livro, você vai conseguir ler mais de 10 livros por ano, lendo apenas 5 páginas por dia. Se você dobrar essa meta em 20 minutos de leitura diária, se você tiver disciplina de todos os dias, faça chuva, faça sol, faça feriado ou não, com jogo do Brasil ou não, ler 10 páginas por dia, você consegue ler mais de 20 livros por ano. A média nacional é 1 livro por ano. E eu posso te garantir que a grande maioria não lê nada e uma pequena maioria, ou uma pequena minoria, no caso, lê mais de 5, 10 livros, que vai aumentar essa média. Então, se você quer ler 20 livros por ano, é só ler 10 páginas por dia. Super simples, não vai matar ninguém, não vai mudar o teu dia a dia, você vai conseguir manter todas as suas atividades em dia e ainda criar um hábito de alta eficiência, que é ler 10 livros. Agora, imagina você daqui a 1 ano com conteúdo na cabeça de 20 livros a mais por ano. É sensacional, é uma diferença absurda. Você vai estar na frente de muita gente da sua área se você conseguir manter essa média. Mas não quer ler 10? Lê só 5, tá ótimo. Você já vai ler mais de 10 livros por ano, é sensacional. Tá? Parabéns para quem conseguir. Adote o próximo passo é adotar um sistema de recompensas. Ou seja, conseguiu realizar todas as atividades que você planejou por dia? Conseguiu realizar, leu os 20, as 10 páginas, fez meia hora de exercício, tomou água, colocou o método Pomodoro em uso, ali conseguiu trabalhar dentro dos padrões necessários. Então, o que acontece? Quando você fizer isso, ao final do dia você vai, opa, peraí, eu tenho uma recompensa. Seja lá qual for a tua recompensa, vou assistir uma TV, vou poder assistir uma série, um episódio de um seriado, vou jogar videogame, vou fazer uma comida especial. Aí você decide. Então, tenha recompensa caso você consiga chegar
né? Da mesma forma que nós adestramos os animais com recompensa e eles vão continuar realizando aquela atividade, nós não somos muito diferentes. E a partir do momento que a gente começa a nos recompensar, a gente consegue, dessa forma, criar novos hábitos, assim como os animais. Então, faça essa recompensa. Uma das últimas dicas aqui, antes de terminar a live, eu me concentro mais quando eu coloco meu fone de ouvido, coloco a música e vou trabalhar. Porque eu sou uma pessoa que, se passar uma pessoa andando do meu lado aqui, eu já paro para olhar. Então, qualquer atividade externa da minha... Depois eu vou mandar colocar uma foto ali nos stories para vocês verem. Então, eu trabalho com 3 telas aqui. Qualquer coisa que passar dessas telas, eu paro para olhar. Eu sou, assim, uma pessoa que eu perco a visão de forma muito rápida. Então, quando eu coloco o fone de ouvido, eu fico muito mais concentrado e acabo conseguindo realizar as minhas atividades de forma muito mais rápida. Então, coloque músicas para que você consiga. Música, lógico, eu prefiro música sem fala, porque senão eu também fico prestando atenção na música e acabo querendo entender a letra se ela estiver em outro idioma, ou cantar junto, enfim, eu só coloco ali a parte da instrumental, eu gosto do lounge, então eu coloco ali para escutar e continuo minha atividade fazendo o meu trabalho. Última dica, que você tenha metodologia, ou seja, que você consiga, né, de uma forma intencional, colocar isso num papel, ou seja, poxa, no meu dia eu vou realizar, eu tenho 5 atividades para realizar, então você vai escrever no papel, vai checando ali, igual um checklist, fiz essa, então isso vai te recompensar quando você começa a fazer esse check, viu que você realizou todas as atividades, lembrando que no meio disso você precisa deixar um tempinho ali para resolver as coisas que aparecem de urgência, então nós vamos fazer uma outra live também, como que você consegue dividir o seu dia para que você seja muito mais produtivo. Então, é importante que você consiga, dessa forma, dividir o seu tempo tendo uma metodologia. Para quem não conhece, eu tenho o 3x Planner. Então, o 3x Planner, ele é uma ferramenta que eu criei para que eu consiga dividir o meu dia. E, dessa forma, eu consegui voltar para a academia, fazer as atividades que eu queria, baseado em micro-resultados, mas nele tem um planner super simples. Quem quiser me manda uma DM, que eu mando esse material gratuitamente para quem estiver aqui na live, e eu mando para você, para que você consiga também planejar o seu dia. Então, lá tem a metodologia de você ver o seu ano inteiro, já saber ali quais atividades do ano que você vai poder encaixar. Você vai ter o acompanhamento mensal, semanal e, para quem é super fanático, o diário. Na minha opinião, o que mais funciona é o planejamento semanal. O diário, ele é muito assim, você precisa ser muito bom para chegar ao ponto de conseguir planejar o seu dia tintim por tintim. Mas quando você planeja a semana, você tem um norte muito evidente, muito claro, para onde você vai seguir com o teu trabalho, quais são as atividades que você pode dar ok, quais atividades que você não pode aceitar. Então, você consegue ter um norte muito legal. E outra, uma vez por semana, em meia horinha, eu sento e já sei o que eu vou fazer da minha vida ali na próxima semana. Então, eu sempre deixo ali domingo, ou final de semana, seja sábado ou domingo, para planejar todas as atividades da semana seguinte. Então, já vou ver quais já estão pré-agendadas e vou ali, nos tempos vagos, encaixando outras atividades que convém. Então, esses são os dados, né? Depois eu vou jogar ali na minha página aí. Quem não me segue, por favor, basta seguir. Você vai ter acesso a diversos conteúdos bacanas sobre produtividade, sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre como não procrastinar e por aí vai. Então, você vai poder me seguir e ter acesso a esses conteúdos. Amanhã vai sair aqui o resumo da live. Então, tudo isso que eu falei, para que a gente não perca essa informação, vai ter o resumo da live que você vai poder acompanhar e lembrar dos tópicos. E desde já quero agradecer a vocês que estiveram presentes aqui comigo ao vivo. Eu me chamo Felipe Dias e eu sou indesistível. Muito obrigado e boa noite.